Que bom, seja bem-vinda por aqui. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Biasi, terapeuta e mentora de mulheres, e vou estar falando um pouco com vocês sobre a importância do autocuidado. Quem aqui não gosta de se cuidar? Já vamos deixando aqui o nosso coraçãozinho, curtindo, compartilhando para todas as amigas para avisar que essa é uma live incrível, né? Vamos compartilhar e chamar todo mundo para aprender um pouquinho mais sobre autocuidado e sua importância. Então, nessa manhã eu quero falar para todas as mulheres o que é autocuidado e por que o autocuidado é tão importante. O autocuidado nada mais é do que você se priorizar, você colocar em primeiro lugar. É você se colocar como prioridade, né? É cuidar de si mesma. Dri, mas aí muitas mulheres vão dizer, ai, mas se eu me autocuidar, eu não vou estar sendo egoísta. Se eu não me autocuidar, eu não vou estar deixando as outras pessoas de lado. Se eu me autocuidar, eu não estou sendo vaidosa. Não é sobre isso. O autocuidado, ele é importantíssimo na saúde de qualquer pessoa, independente de ser homem ou mulher. O que é autocuidado? O autocuidado é muito mais profundo do que simplesmente ir no salão e arrumar um cabelo, ou fazer a unha, ou fazer uma caminhada. O autocuidado é um conjunto de dinâmicas onde você vai criar um hábito e uma rotina se colocando como prioridade daquilo que você estabeleceu para você mesma. Então, é muito importante para a nossa saúde o autocuidado, não só para o nosso estético, também, né? Porque quando a gente desenvolve o autocuidado, a gente já começa a desenvolver a nossa autoestima, elevar a nossa autoestima, né? Sejam todos bem-vindos. E como melhorar e elevar essa autoestima? Quando você começa a amar-se e cuidar de você mesmo. É você olhar com amorosidade para as suas emoções, para o que é importante para você. Isso é autocuidado. Bom dia, Rose. Então, quando você coloca-se em prioridade, quando você se coloca nesse lugar de hoje eu vou fazer algo que eu realmente acho que é importante, você está começando a desenvolver uma nova rotina. Dri, mas como eu faço esse autocuidado? Como é a dinâmica? Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho como a falta do autocuidado afeta a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, o nosso bem-estar e a nossa saúde espiritual também. Afeta todas as áreas da nossa vida. É muito mais profundo do que simplesmente cuidar do corpo e cuidar de algo estético. O autocuidado é algo profundo, tem uma profundidade. Então, é sobre isso que eu vou estar falando aqui nessa manhã. E é sobre isso que eu quero que vocês tirem suas dúvidas e vão perguntando ao longo dessa live. O autocuidado é o quê? Quando você olha, quando você fala assim, olha, peraí, algo em mim não está bem. Tri, mas como eu vou identificar que algo em mim não está bem? Quando eu começo a ter relacionamentos disfuncionais, não só no ambiente familiar, quando ali está tendo conflitos, não só um relacionamento pessoal, né, amoroso, como também nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos sociais. Então, quando começa essas dinâmicas, algo não está bem. O que mais eu posso identificar além disso? Quando eu não estou dormindo bem, quando eu estou ou perdendo muito peso, ou tendo um avanço de peso muito grande, quando eu começo a ter comportamentos disfuncionais, me irritar muito rápido ou ficar muito apática, tudo isso, o autocuidado influencia. Por quê? Porque eu parei de olhar para mim como pessoa, como indivíduo, né? Como ser humano. E as mulheres, elas têm muito essa tendência do autossacrifício, né? De fazer esse autossacrifício em
prol da família, em prol dos filhos, em prol do marido, em prol do trabalho, e esquecem de si mesma, e esquecem da importância desse mecanismo que vai afetar todas as áreas da sua vida. Quando você não cuida de si mesma, como é que você vai cuidar do outro? Como você vai amar o outro? Como você vai dar a importância que o outro realmente tem se você não se coloca nesse lugar de prioridade? Então, a gente se colocar nesse lugar de prioridade, a gente vai estar ajustando todas as áreas da nossa vida. Por isso que é tão importante esse autocuidado. Então, como é que eu vou desenvolver o autocuidado? Quando eu começo a olhar, né, ter esse despertar da minha consciência, quando eu começo a desenvolver um autoconhecimento, é saber quem eu sou, qual é o meu perfil de comportamento, quais são os meus sabotadores, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças que me limitam, quais são as minhas crenças que realmente são inegociáveis. Então, quando eu começo a ter um conjunto de autoconsciência, junto com esse conjunto de autoconhecimento, eu vou criar para mim e vou desenvolver o quê? Uma rotina. Gente, a rotina ela é muito importante. É uma das dicas que eu vou deixar aqui para vocês começarem a fazer. Como posso começar a fazer uma rotina? Primeiro, a rotina de horários é a que mais funciona. Porque quando a gente cria uma rotina de apenas escrever aquilo que há de ser feito, pode não acontecer de você cumpri-la. Mas quando você determina horários para cada coisa, você vai criar um hábito. Ele vai deixar de ser uma agenda de compromissos para se tornar um hábito. Então, você vai treinar o seu corpo e a sua mente para adquirir um hábito. Então, colocar horários. Às 6 da manhã eu vou acordar, sejam todos bem-vindos. Eu vou acordar, eu vou fazer X coisa até tal horário. De tal horário a tal. Então, colocar uma rotina de horários. Isso vai ajudar muito você a já evitar um nível de estresse muito alto durante o teu dia. Então, essa já é uma dica. Deixar esse perfil de boazinha e esse perfil de autossacrifício. Comece a delegar, comece a colocar as pessoas no limite. Por quê? Porque a falta de limites no outro vai sobrecarregar você. Então, muitas vezes, o nosso lado perfeccionista, ou lado protetora, ou esse lado de quem quer fazer tudo, que é o lado da heroína, acaba nos sobrecarregando e não sobrando tempo para olharmos para nós mesmas. Então, comece a delegar demandas. Se você trabalha fora e precisa de ajuda em casa, comece a contratar pessoas, comece a dividir as tarefas com o marido, com os filhos, comece a colocar aí uma rotina mais equilibrada para que sobre tempo para você olhar e ter esse autocuidado. Uma das coisas que você pode fazer para melhorar o seu autocuidado. Como eu vou manter um autocuidado na minha saúde? Gerenciar as suas emoções. Eu vou aprofundar essa semana muito sobre isso. O que é gerenciar as minhas emoções, Dri? Quando eu não olho para o meu emocional, eu olho apenas para o meu físico e olho apenas para o meu dia a dia, para o meu profissional, para a minha família, para o meu afetivo, e não olho como estão as minhas emoções. As minhas emoções, elas vão gerar pensamentos e comportamentos, e esses comportamentos, se eu não olho para eles, podem me gerar doenças psicossomáticas. Gente, isso é muito sério. Quantas pessoas estão adoecendo porque não olham para as suas emoções? Quantas pessoas estão em depressão porque não olharam para as suas emoções, né? Quantas doenças agora musculares estão desenvolvendo nas mulheres por não olharem as suas emoções. E hoje eu quero falar sobre duas emoções com vocês bem profundamente sobre isso. Então,
Fazer caminhadas, fazer atividade física, coloque sempre. Dri, eu não tenho como fazer todos os dias. Coloca no mínimo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana eu vou fazer uma caminhada. 3 vezes por semana eu vou fazer uma atividade física. Você também pode estar desenvolvendo meditações. Você pode fazer a leitura de um livro. Por quê? Porque nós não podemos sobrecarregar também o nosso mental, gente. Quando a nossa mente ela começa a entrar em desequilíbrio, ela começa a ficar desajustada, ela vai desenvolver um nível de estresse muito alto. E esse nível de estresse muito alto vai começar a gerar também doenças psicossomáticas. Por quê? Porque o estresse excessivo ele vai aumentar o nível de cortisol, ele vai aumentar os nossos níveis hormonais e vai acabar tendo um desequilíbrio. Olhar também para o nosso espiritual. Nunca deixe de fora a sua espiritualidade, o seu momento de oração, o seu momento de meditação, o seu momento de falar com o Criador, de falar com Deus. Isso é muito importante. Quantas pessoas não são curadas na oração? Por quê? Porque na oração é um momento profundo em que você vai olhar para as tuas emoções e vai tentar ajustar naquele momento aquela emoção que você muitas vezes não estava olhando. Então, a oração também ajuda muito. Fazer uma yoga, fazer uma caminhada, tomar um chá com as amigas, né? Tirar um tempo para você mesma. Seja bem-vinda, Roseli. Tirar um tempo para que você comece a gerenciar os seus pensamentos, né? A sua psique e as suas emoções. Dri, mas como eu me aprofundo no meu emocional? Se você, bom dia, meu amor. Se você tem sequelas e traumas mais profundos, eu sugiro marcar uma sessão e olhar para isso com mais carinho, mais detalhado, numa sessão individual, em que você vai estar tendo um gerenciamento ali, junto com o profissional, né, na terapia, para que você possa, ao mesmo tempo que você vai olhar para aquela situação, você também vai estar trabalhando e melhorando e ressignificando aquele fato, né? Aquele fato traumático que muitas vezes acaba te limitando de ter uma vida saudável da forma que você gostaria. Muitos relacionamentos são disfuncionais, por quê? Por falta de um autocuidado, por falta de um olhar mais amoroso com você mesma. Então comece a olhar para os suas emoções, comece a gerenciar melhor tudo isso, para que você comece a criar rotinas mais equilibradas, né? O autocuidado físico. O que é o autocuidado físico? É só arrumar o cabelo, fazer uma unha, fazer a barba? Não. O autocuidado físico é o gerenciamento da minha alimentação. O que é que eu estou comendo? Será que o que eu estou comendo está me fazendo bem? Será que eu estou no meu peso adequado? E sempre lembrem-se, existe profissionais adequados para cada área, para cada sintoma, para cada problema. Então, hoje eu quero falar por que existem muitas doenças relacionadas com desvalorização. Porque existem muitas doenças hoje que são geradas por sintomas de incapacidades. Porque as pessoas não aprenderam a gerenciar suas emoções, sua mente, o seu físico e o seu espiritual. E quando você não olha para esse conjunto de mecanismos que nós, como seres humanos, temos, realmente você vai se tornar uma pessoa adoecida, com relacionamentos adoecidos, com práticas adoecidas. Então, por isso que é tão importante essa conscientização do autocuidado, do autoamor, do autoconhecimento.
Por isso vocês têm ouvido tanto todo mundo falar em autoconhecimento, em autocuidado, em autoestima. Por quê? Porque isso é como se fosse uma fonte, né? Uma fonte de água em que você vai lá e que você vai encontrar muitas curas emocionais, curas espirituais. Quando você olha para você com generosidade, com amorosidade. Peraí, eu vou olhar agora para mim como ser humano, para mim como mulher, para mim como pessoa. Como eu estou? Como eu estou me sentindo? Será que eu estou tendo aquilo que eu mereço ter? Será que eu estou me dando aquilo que eu mereço? Será que eu estou fazendo por mim o suficiente como eu faço para o outro? Então, são essas pequenas coisas do dia a dia que nos fazem ter uma saúde melhor, que nos fazem ter um relacionamento melhor. Então, hoje essa mensagem é para você que está assistindo, para que você comece a partir de agora desenvolver essa nova prática, essa nova rotina. Procure fazer todas as dicas que eu coloquei aqui. E depois você me fala lá no meu direct, Dri, olha, eu consegui fazer. E comece com pequenos passos, não comece com coisas absurdas de uma vez. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é desenvolvido para a nossa sobrevivência. E se você entrega para ele uma demanda muito grande, ele vai te sabotar para que você não cumpra. Então comece com a caminhada de 15 minutos, depois você aumenta para meia hora, depois 40 minutos, depois quando você vê, você já está fazendo uma caminhada de 1 hora. Comece reduzindo o açúcar da sua alimentação, depois reduzindo a massa branca, aí depois você pode até procurar um profissional, um nutricionista para te ajudar nessa caminhada, fazer um exercício físico, ler 15 minutos de um livro por dia. Então, são pequenos passos. Não comece com coisas, uma demanda muito grande, senão você não vai conseguir cumpri-las. E a dica da rotina de horários, de colocar horários na sua rotina para cada atividade, isso também vai desenvolver um hábito e fica muito mais fácil para você ter essa gestão do seu dia, das suas emoções. E procure ler livros sobre autocuidado, procure ler livros sobre autoestima, sobre gerenciamento das emoções, né? Para que você também tenha um autoconhecimento. Quando a gente começa a desenvolver a nossa consciência, a gente começa a ter uma vida mais equilibrada e mais saudável. E já curte, já compartilha. Se você não me segue, já aperta aí para começar a me seguir e seja uma semente na vida de outras pessoas. É sempre isso que eu falo, né? A gente sendo uma semente, a gente consegue, daqui a pouco a gente tem um jardim, um bosque, uma floresta de mulheres curadas. Essa é a minha mensagem para você hoje.